Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar sobre um dos cenários mais importantes da geopolítica contemporânea, que é o Mar do Sul da China, pelo fato de que os Estados Unidos mudaram a sua posição diante dos pleitos chineses na região, no que deve se tornar mais uma frente de rusgas entre as duas maiores economias do mundo e, nesse momento, dois dos países mais influentes do planeta Terra. Antes de mais nada, um pouco de contexto. A China vem afirmando ao longo dos últimos anos que 90% da região do Mar do Sul da China deveria estar sob soberania chinesa. Isso é justificado por uma série de mapas que provariam, supostamente, que a China teria um domínio histórico na região. Mas isso, naturalmente, leva a uma série de embates com os outros países que também têm territórios marítimos no Mar do Sul da China, como Brunei, Indonésia, Malásia, Filipinas e Vietnã. As Filipinas, aliás, foram até mais longe, contestaram juridicamente os pleitos chineses pelo Mar do Sul da China e levaram, portanto, o caso para a Corte Permanente de Arbitragem. A China simplesmente negou que a Corte tivesse possibilidade ou jurisdição para julgar o caso, e a defesa apresentada pelos advogados chineses diante da Corte foi uma folha em branco. E, portanto, no dia 12 de julho de 2016, completou 4 anos na última segunda-feira, a Corte deu ganho de causa para as Filipinas e a China simplesmente ignorou a decisão e manteve o seu pleito sobre o Mar do Sul da China. Ao longo de todo esse período, a posição dos Estados Unidos era de que o caso do Mar do Sul da China deveria ser resolvido por meio de uma mediação da Organização das Nações Unidas. Mas nessa segunda-feira, exatamente 4 anos redondos depois daquela decisão dando ganho de causa para as Filipinas, os Estados Unidos mudaram seu posicionamento diante da questão. O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse que os Estados Unidos não permitirão que a China trate o Mar do Sul como seu império marítimo e passa a considerar, a partir de agora, que todo pleito marítimo chinês na região é ilegítimo. E isso pode trazer consequências práticas. Os Estados Unidos passarão a considerar que se a China, por exemplo, abordar navios pesqueiros na região, isso poderá ser considerado um ato hostil. E da mesma forma, os Estados Unidos também passarão a considerar que eventuais ações chinesas no sentido de iniciar a exploração de petróleo na região também passarão a ser consideradas ilegais, numa interpretação norte-americana do direito internacional. Mike Pompeo disse que essas são ações de rejeição à ideia de que o poder faz o direito. Tem claramente uma ironia do destino aqui nos Estados Unidos reclamarem desse tipo de ação, mas, de qualquer maneira, as cartas estão sendo colocadas na mesa em uma ação que naturalmente deve irritar profundamente Pequim, no momento em que os Estados Unidos, particularmente a administração de Donald Trump, precisam muitíssimo de determinadas credenciais internacionais. Domesticamente, o que os Estados Unidos percebem é que há eleições à vista, com prognósticos muito mais favoráveis nesse momento a Joe Biden do que ao atual presidente Donald Trump, uma administração sob pressão por conta das questões todas envolvendo a crise do coronavírus, além de saber que a oposição à China é uma pauta bipartidária, ou seja, não há grandes oposições dentro dos Estados Unidos à elevação do tom com relação à China. E muito embora haja, sim, uma mudança de postura oficial dos Estados Unidos diante da questão, não podemos dizer que seja exatamente uma surpresa. Os Estados Unidos realizaram na semana passada exercícios militares no Mar do Sul da China com 2 porta-aviões seus. E, naturalmente, nunca podemos perder de vista o tamanho da importância estratégica do Mar do Sul da China. Passam por ali anualmente cerca de 5
trilhões de dólares em comércio internacional. É a principal saída marítima para o comércio chinês. E se os Estados Unidos estão numa guerra comercial com a China, dificultar o comércio chinês ali pela região é sim um objetivo estratégico para os Estados Unidos, além dos prognósticos de que a região poderia ser muito rica em petróleo e gás natural, muito embora isso não esteja 100% confirmado ainda. De todo modo, é inegável que a evolução da postura norte-americana diante do Mar do Sul da China será um dos assuntos mais importantes ao longo das próximas semanas na política internacional. Se você ouviu essa coluna até o final, é porque você certamente se interessa pelos temas que nós tratamos aqui no Petit Jornal, e aí eu tenho 2 convites para te fazer. O primeiro deles é entrar no curso que começa nessa terça-feira, dia 14 de julho, que será dado por mim e pelo professor Daniel Souza simultaneamente, que será um curso sobre a erosão da democracia liberal, em que a gente vai falar sobre alguns casos de países importantes por aí, como, por exemplo, o caso do Brexit no Reino Unido. Vamos falar sobre a Rússia, vamos falar sobre Turquia, Hungria, Venezuela. Serão 4 encontros sempre às terças-feiras, 21 horas, com um preço extremamente camarada. O link para o acesso estará na descrição desse episódio e ficaremos muito felizes se nos encontrarmos lá. E o segundo convite é, mais uma vez, se você gostou desse episódio, dos outros assuntos que nós tratamos aqui no Petit Jornal, você pode se tornar um apoiador do nosso projeto, acessando o nosso site www.petitjornal.com.br e deixando por lá a contribuição que você quiser. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.